E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou Pedro Renó, professor aqui do Parabólica. Tô aqui com vocês mais uma vez, hoje para responder questões referentes à nossa live de revisão de filosofia. Eu sei que tem muita gente que não gosta de que eu fale nisso, mas, gente, a gente tem que cara a realidade, na moral. A real mesmo é que o Enem tá se aproximando e a gente tá fazendo essas revisões. Vamos fazer os exercícios que são super importantes. Você acompanhou a nossa revisão de quarta-feira sobre a filosofia de René Descartes, que foi muito bacana. Hoje a gente vai fazer aqui os exercícios relacionados àquela revisão. Eu vou deixar no card aqui para vocês de qualquer forma. Então já se inscreve no canal se ainda não for inscrito e curte esse vídeo, porque tem muito conteúdo aqui. Não deixe de me seguir nas redes sociais, dá essa força lá nas redes sociais, porque é por lá, inclusive, que eu aviso, que eu posto conteúdo, que eu debato várias coisas. Inclusive tiro dúvidas lá quando eu consigo, né, ter o tempo, porque tem muita gente lá. E também na Twitch, porque na Twitch eu tenho feito todos esses trabalhos. Essa live, a revisão de quarta-feira, foi toda preparada na Twitch, com o pessoal já pegando material antes mesmo da revisão. Então é importante que vocês façam isso. Passadas as devidas informações aqui para vocês, os devidos avisos, vamos aqui para a primeira questão. Enem. Descartes é bastante cobrado no Enem. René Descartes é muito cobrado no Enem. Então, assim, tem que ficar de olho. Tem muita gente que tem dúvida com Descartes, porque Descartes às vezes dá uma explosão na cabeça de muita gente aí. Vamos fazer a primeira questão, já estou com ela aqui na tela. É uma questão cobrada no Enem 2019, que diz assim, são dois textos, um do Descartes, vamos lá. Considero apropriado deter-me algum tempo na contemplação deste Deus todo perfeito. Ponderar totalmente a vontade de seus maravilhosos atributos, considerar, admirar e adorar a incomparável beleza dessa imensa luz. Já vou avisar vocês, tem que saber sobre o conteúdo de Descartes aqui, não adianta ficar lendo textinho, vou saber responder. Tem que saber, tem que entender Descartes para fazer essa questão, todas as outras, na verdade. Então ele fala lá, vou ler de novo, ó. Considero apropriado deter-me algum tempo na contemplação deste Deus todo perfeito, ponderar totalmente a vontade, seus maravilhosos atributos, considerar, admirar e adorar a incomparável beleza dessa imensa luz. E o texto 2 diz assim, que aí já não é do Descartes. Qual será a forma mais razoável de atender como é o mundo? Existirá alguma boa razão para acreditar que o mundo foi criado por uma divindade toda poderosa? Será que foi? Não podemos dizer que a crença em Deus é apenas uma questão de fé. Então é alguma coisa a mais, né? Rachel, os problemas de filosofia. Vamos lá. O primeiro texto do Descartes, falando de contemplar, admirar Deus, e o segundo falando, será que a fé é apenas, a crença em Deus é apenas uma fé? Eu acho que é algo maior. Os textos abordam o questionamento da construção da modernidade que defendem um modelo, na modernidade. O Descartes, ele é um filósofo do século XVI. 16, 17. Ele é 16, na verdade ele nasceu no 16 e faleceu no 17. A maior obra está no 17. Está na modernidade, quase o início da modernidade. Então os textos abordam o questionamento da construção da modernidade, daquele poder, tem que contextualizar, de que defende um modelo e tem que saber da obra. A, centrado na razão humana. B, baseado na explicação mitológica. C, fundamentado na ordenação imanentista. D, focado na legitimação contratualista do contrato social. E é configurado na percepção etnocêntrica de etnia, centro de etnia. Para pensar, deixa eu só antes aqui, porque eu sei que já tem gente aí deve estar pensando assim, fala da C, imanentista, definindo aqui para vocês de maneira bem rápida, que dá um apagão na cabeça às vezes, que é uma filosofia buscada na transcendência em Deus, tá? Então pensem, o Enem coloca questões aí, alguns contextos assim que embaralha até o professor, mas vamos lá. Os textos abordam o questionamento de construção da modernidade que defende o modelo no quê? O primeiro, o Descartes está fazendo uma contemplação de Deus. O segundo, tem um questionamento claro, não podemos dizer que a crença em Deus é apenas uma questão de fé. Então ele está afirmando que não é só uma questão de fé. Mas a alternativa correta, gente, é a alternativa A. Eles estão centrados na razão humana. O texto 2 fica mais claro, eu sei. O texto 2 fica mais claro porque está falando assim, não é só uma questão de fé. Pode ter alguma coisa a mais, então você está buscando uma razão. Agora, no texto do Descartes, ele está falando muito mais em contemplação. Só que Descartes
centrava a gente na razão humana para, inclusive, pensar em Deus. Ele está falando de contemplar através das ideias inatas, Deus como uma ideia inata. O Descartes, ele chegou à ideia da existência de Deus através da sua filosofia das ideias inatas. Ele fala, através das ideias inatas eu consigo chegar. A ideia, só explicar aqui de maneira rápida. Ele diz assim que a ideia de perfeição é uma ideia inata. Ideia inata é que você já nasce com ela, é uma ideia natural. Mas não existe nenhum elemento na Terra para a gente comparar o que é perfeito e o que é imperfeito. Não tem. Como é que você vai ter um grau de comparação? O grau de comparação, então, só pode ser algo, a perfeição só pode ser algo colocado por Deus. Deus enquanto uma ideia inata, inclusive. E aí ele parte do princípio de que Deus existe. Se Deus existe, o mundo aqui à nossa volta que Deus criou também existe, inclusive, aí ele chega a solucionar aquele problema do solipsismo, né, de que será que a gente está dormindo, será que nada é real, só eu que sou real porque eu estou pensando, ergo cogito sum. Na verdade ele fala, não, Deus existe, porque a gente precisa ter algo de comparação e graus de perfeição, então isso tudo só pode ser criado por Deus. Então ele chega a essa ideia de que Deus existe através da razão. Lembra que o método cartesiano é um método da dedução, não é da indução, não é empírico, ele é racionalista, tá bom? Então ele está já contemplando Deus que existe na concepção. Então ele é centrado na razão humana, por isso que é A. Você pode ter confundido por causa do texto do Descartes. Não é nenhuma explicação mitológica, nem religiosa. Então B e C não está tentando fazer uma questão pautada só na questão mitológica, na religião, e falando assim, é só religião. Não, eles estão buscando a razão. Pode ter confundido muita gente. Contratualista não é, porque a gente não está falando de uma filosofia política, não, o contratualismo vem de Hobbes, de Locke, Rousseau, e não tem nenhuma uma concepção ou percepção etnocêntrica sendo abordada em nenhum dos textos. Sabe, no sentido de que etnia como centro, sabe? Uma questão etnocêntrica. Então, alternativa A. Vamos para a questão 2. Essa questão 2 foi cobrada no Enem 2016, enquanto eu tomo uma aguinha aqui. Eu acho muito bom a gente ter esse tempo para fazer esses exercícios, a gente pega novos conceitos, a gente aprende, a gente debate sobre. Acho que é importante, vocês sabem disso, né? Textinho 2 aqui pra gente. Nunca nos tornaremos matemáticos. Essa questão foi muito bacana na época. Nunca, é um texto do Descartes, nunca nos tornaremos matemáticos. Por exemplo, embora nossa memória possua todas as demonstrações feitas por outros, o pessoal demonstra e nossa memória guarda, se nosso espírito não for capaz de resolver toda espécie de problemas, não nos tornaríamos filósofos, por ter lido todos os raciocínios de Platão e Aristóteles sem poder formular um juízo sólido sobre o que nos é proposto. Assim, de fato, pareceríamos ter aprendido não ciências, mas histórias. Então ele está falando, basicamente se você não coloca o teu, se você não aprende, e se você não define algo, se você só memoriza, você não é filósofo, você não é matemático, se você não consegue colocar em prática aquilo, entendeu? Então, se a gente, mesmo que a gente tenha aprendido tudo sobre Platão e Aristóteles, sem poder formular um juízo, ou um juízo de valores sólidos sobre o que nos é, sem formular nossa ideia, a gente vai só ter aprendido, não ciências, mas histórias. Em sua busca pelo saber verdadeiro, o autor considera o conhecimento de modo crítico como resultado do quê? Como resultado Então, o conhecimento, de modo crítico, é resultado da investigação de natureza empírica, B, de retomada da tradição intelectual, C, imposição de valores ortodoxos, D, autonomia do sujeito pensante e E, liberdade do agente moral. Bora para pensar aí sobre isso aí, gente, sobre pensar em Descartes, sobre pensar o seu contexto, contextualizar o século XVI, século XVII, modernidade. Alternativa correta, alternativa D, autonomia do sujeito pensante. Ele está falando, se você tem o direito, a liberdade de formular o seu juízo. Olha o que ele fala lá na hora do Platão e Aristóteles. Não, por ter lido todos os raciocínios de Platão e Aristóteles, sem poder formular um juízo sobre o que nos é proposto, assim, de fato, pareceríamos ter aprendido não ciências, mas histórias. A gente está num período que passou a Idade Média. O Descartes ele é crítico, inclusive, às concepções medievais.
passou um período que não dá mais para discutir, não dá mais para ficar preso a juízos morais. Pense, ele está falando da autonomia do ser pensante. Na alternativa correta, D de dado. Por que as outras estão erradas? Porque não é investigação de natureza empírica, lembrando que o Descartes ele é um racionalista, racionalismo bate de frente com o empirismo, ele não descarta o conhecimento adquirido pelo empírico, tá? Mas ele é um racionalista. B, retomada da tradição intelectual. Que tradição intelectual? A tradição intelectual que seria o quê? Medieval? Não, ele se opõe a isso. A C, imposição de valores ortodoxos. Não é contra isso, é a abertura que ele quer. E a F, a liberdade do agente moral. Agente moral, o moral ferra tudo. O moral acaba aí com a nossa graça. Porque a liberdade do agente moral, o moral, ele tem que definir a moral. Não, ele quer a autonomia do sujeito pensante. O Descartes, inclusive, ele vai convergir com o iluminismo. Ele está no século XVII. O próprio Locke também está no século XVII, mas ele converge, as suas ideias convergem com ele não é iluminista, mas converge com o pensamento iluminista. Vai ser muito importante a obra do Descartes. E, enfim, a questão 3, que talvez seja mais difícil aqui para a gente, tá? Mas vamos lá responder. Foi cobrada na segunda aplicação de 2014. Uma vez que a razão me persuado de que devo impedir-me de dar crédito às coisas que não são inteiramente certas e indubitáveis, tanto quanto aquelas que nos parecem manifestamente ser falsas. O menor motivo de dúvida que eu nelas encontrar bastará para me levar a rejeitar todas. Vou ler de novo. Uma vez que a razão me persuado de que devo impedir-me de dar crédito às coisas que não são inteiramente certas e indubitáveis, tanto quanto aquelas que nos parecem manifestamente ser falsas. O mesmo motivo de dúvida que eu nelas encontrar bastará para me levar a rejeitar todas. Então aqui tem uma base da filosofia cartesiana, a questão da dúvida. Ao introduzir dúvida como método, Descartes busca alcançar uma certeza capaz de refundar sobre princípios sólidos, refundar algo sobre princípios sólidos, a ciência e a filosofia. Então ele está refundando sobre princípios sólidos a ciência e a filosofia. Seu procedimento teórico indica o quê? Não é o que ele está falando sobre duvidar e entre outras coisas, ele está refundando sobre princípios sólidos da ciência e filosofia. Ele indica a capacidade de um entendimento humano duvidar das certezas claras e distintas, das certezas claras e diferentes, né? B, a ideia de que o ceticismo é base suficiente para edificar a filosofia moderna. C, o rompimento com o dogmatismo da filosofia aristotélico-tomista que prevalecera na Idade Média, só para entender. Aristóteles na Idade Antiga, mas teve influência na Idade Média, principalmente quando a gente fala lá do período da escolástica. Então o tomista vem de São Tomás. Tá? Se eu não me engano é isso. Então, rompimento do dogmatismo da filosofia de Aristóteles e Tomás de Aquino. É o aristotelismo implementado dentro da Idade Média. D, a primazia dos sentidos como caminho seguro de condução do homem à verdade. E estabelecimento de uma regra capaz de consolidar a tradição escolástica de pensamento. Para pensar aí, gente. Essa aqui tem distratores, hein? Essa aqui ele não tira o chapéu para falsidade, seu Raul. Por que eu fiz isso, eu não sei. Então, vou ler de novo o texto e o enunciado, tá? Uma vez que a razão me persuado e que devo impedir-me de dar crédito às coisas que não são inteiramente certas e indubitáveis, tanto aquelas que nos parecem manifestamente falsas, o menor motivo de dúvida que eu nelas encontrar bastará para me levar a rejeitar tudo. Se eu tiver uma dúvida, eu já vou rejeitar tudo e já vou colocar no funil da dúvida, lá do método cartesiano que a gente já falou em revisão. Ao introduzir dúvida como método, o método cartesiano é a dúvida. Desconfie de tudo menos da própria dúvida. Os questionamentos indubitáveis devem ser questionados. Descartes busca alcançar uma certeza capaz de refundar sobre princípios sólidos a ciência e a filosofia. Seu procedimento teórico indica a alternativa C.
O rompimento com o dogmatismo da filosofia aristotélico-tomista que prevaleceram na Idade Média. Qual que é a filosofia aristotélico-tomista? Existe a certeza de Deus, que Deus existe e que tudo é fruto de Deus e Deus criou tudo, e criou a árvore, criou tudo, não sei das coisas. Por mais que o Descartes, através do seu método, ele principalmente das ideias inatas, ele depois vai falar da prova da existência de Deus, ele está questionando o aristotélico tomista no sentido de que falar é Deus e pronto, entendeu? Ele tem um método, o Tomás de Aquino tem um método lá, mas o Descartes fala, não, mas esse método não é um método correto, não é um método... Opa, nossa, minha cadeira virou aqui. Para você pegar os que prova a existência de Deus, de fato. O método cartesiano é através de vários questionamentos, através de várias dúvidas, até chegar, sim, à comprovação da existência de Deus, segundo ele. Então ele tenta romper, é isso que eu quero que vocês entendam. Ele rompe, o Descartes, ele rompe com uma linha de pensamento que vem da Idade Média, de que Deus é tudo e Deus é pronto. O Descartes, ele questiona, ele duvida de tudo. Ele pode até chegar e falar, não, de fato existe, mas só depois de muita dúvida, depois de muito questionamento. Tudo que verdades absolutas não existem para Descartes. Então ele rompe com o método dogmatista da filosofia aristotélico-tomista, certo? Vamos ver porque que as outras estão erradas, porque pode confundir gente. A capacidade de um entendimento humano duvidar das certezas claras e distintas. Mas isso não é uma coisa que foi... Por isso que essa aí é um distrator, tá? Eu quero colocar aqui para vocês. Mas professor, mas se ele fala que ele duvida, que o método é duvidar, por que não pode ser A? Porque deve ter gente aí que achou que é A. Vou explicar. Respira fundo. Porque a capacidade do entendimento duvidar das certezas claras e distintas não é um procedimento que foi estabelecido por Descartes. As pessoas já duvidam. Certo? Não é a capacidade do entendimento humano. O que o Descartes está fazendo é colocar a dúvida como método. Entendeu? Porque a capacidade do entendimento humano duvidar de certezas claras e distintas é algo que vem, inclusive, do senso comum. Olha onde que está o erro aí. Se vocês erraram por causa disso, é porque a capacidade é algo que vem do senso comum. Não é a capacidade, é estabelecer como método. E como método ele acaba rompendo com verdades absolutas que vêm da Idade Média. Sobre Deus, sobre céu, inferno, qualquer coisa. Entenderam? Por isso que a C está certa e a A está errada. Tá bom? Não vem para o senso comum, não é a capacidade, é colocar como método. A B fala assim, a ideia de que o ceticismo é base suficiente para edificar a filosofia moderna. Quem falou que é cético? Porque o ceticismo é uma corrente filosófica bem mais ampla do que pensar simplesmente o que eu não acredito. Se vocês assistiram nossa revisão, inclusive, de helenismo, vocês sabem disso, entendeu? E daí vai. Não é o ceticismo, é ser cético, tá? O ceticismo vem com outras correntes, vem com outros que não dá para acreditar em nada, porque não existe a verdade de fato. Mas o Descartes ele coloca no método até chegar a respostas, é diferente. A D e a E acho que também são muito próximas, né? A D e a E fala assim, a D fala, a primazia dos sentidos como caminho seguro... não são próximos não. De condução do homem à verdade. Está errado, isso está totalmente ao contrário da teoria de Descartes, porque os sentidos para Descartes, eles são inseguros. Tá? Ele não é seguro. Os sentidos podem te enganar. A gente falou disso na revisão também. Primazia dos sentidos como caminho seguro à condução do homem à verdade. Os sentidos te enganam, segundo Descartes. Não são seguros, são inseguros. Conhecimentos inseguros. E a E fala assim, estabelecimento de uma regra capaz de consolidar a tradição escolástica de pensamento. Ele quer romper com a tradição escolástica, vem de Tomás de Aquino. Ele quer romper com a tradição escolástica medieval. Não preservar ou consolidar, tá bom? É isso, espero que vocês tenham acertado. Não é tão fácil Descartes no Enem, então assistam nossa revisão, vejam. Espero que vocês tenham acertado os exercícios, procurem mais exercícios de outros vestibulares. É importante que vocês façam isso para poder fazer Descartes, porque cobra-se muito, pode ser que não cobre, mas pode ser que cobre, vai com calma. E aí a gente precisa estar preparado, precisa estar pronto para resolver. Vou ficando por aqui. Amo vocês e é de todo o coração do mundo. Grande beijo. Fui!